Oi, gente. Hoje eu vou retomar aquela discussão com dois dedos de teologia, o Iago, marxismo cultural e tal, porque ele me respondeu e eu respondi a ele e acabou que essa discussão ficou lá atrás, mas eu acho que ainda tem uns detalhes que eu gostaria de elucidar com mais clareza, não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, de ter uma sessão de diálogos com especialistas, em breve teremos novidades aí, e tem o Filosofia Popular às sextas-feiras, discutindo filmes, séries do ponto de vista filosófico. Pois bem, primeiro eu queria falar pro Iago que eu acho que eu consegui assistir o vídeo dele e dialoguei com ele, respondi inclusive o questionamento dele no canal, porque o Iago, diferentemente do Nando Moura e diferentemente do Olavo de Carvalho, ele é educado. Então uma pessoa que é educada e que a gente tem divergências, isso daí a gente vai dialogar, eu estou totalmente aberto ao diálogo. Se ele quiser fazer um vídeo para a gente conversar sobre isso, eu estou aberto. Enfim, abertura é total em termos de diálogo com pessoas que são educadas. Porque a minha dificuldade realmente é quando as pessoas são deselegantes e tal, aí eu tenho uma dificuldade em dialogar. Então o Iago tem que entender que eu abordei mais o vídeo dele até pela questão dele ser educado. E eu vou ler a mensagem dele e depois vou ler a minha resposta e também vou ler um trecho de Gramsci e vou explicar um pouco das minhas divergências com o Iago e onde é que isso daí... por que isso é importante? Porque narrativas como essa, que falam de marxismo cultural e que falam de uma suposta dominância, de uma estratégia marxista, tem sérios problemas do ponto de vista empírico. E a gente vai abordar isso agora. Bem, ele escreveu o seguinte: Olá André, tudo bem? Ouvi seu vídeo com cuidado e gostaria de pontuar algumas coisas. Apesar de você dar um tom de completa oposição, nada no seu vídeo parece ser uma refutação direta ao meu. Você faz declarações que concordam com o que eu disse, apenas usando outras palavras e às vezes explicando melhor. Mas faz parecer que está me refutando. Eu imagino que você ouviu no meu vídeo mais do que eu realmente disse, ou está atribuindo a mim pensamentos que não são meus, por me identificar diretamente com algum grupo. Seja qual for o motivo, veja meu vídeo novamente, você parece concordar com ele mais do que está disposto a aceitar. Bem, Iago, você disse que Gramsci inverte de infraestrutura, de superestrutura para superestrutura e infraestrutura. Isso, na minha opinião, não é verdade. Então, aí é um exemplo de... eu não estou colocando palavras na sua boca, você disse isso, e eu realmente divirjo de você. Você disse que o principal motivo pelo qual... você nem disse o principal motivo, você disse o motivo pelo qual foi superado trabalho infantil e tudo mais, foi pelo acúmulo de riqueza e o avanço do capitalismo. Como se não fosse a luta dos trabalhadores que tivesse forçado o capitalismo a fazer essas mudanças. Eu divirjo radicalmente dessa narrativa. Você, ao não falar da luta dos trabalhadores, ao meu ver, a minimizou. Se você depois disser, não, foi uma omissão e tudo bem, aí tudo bem. Mas, enfim, as minhas divergências são concretas e são com relação a coisas que você, de fato, falou. Não é? 2. Você parece me refutar quando fala de guerra de movimento e guerra de posição, mas você está concordando de forma direta a tudo que eu digo no vídeo. Apenas explica com mais detalhes. Você até explica mais detalhadamente as questões sobre Oriente e Ocidente, que eu explico bem brevemente no vídeo. O único ponto de contribuição que você adiciona é que Gramsci não era um idealista puro, mas alguém que cria uma complexidade maior no ambiente político, atrelando tanto a busca pela hegemonia quanto aspectos mais materialistas, no sentido marxista, na batalha política. Eu concordo e eu poderia ter deixado isso mais claro no meu vídeo, mas veja, se você pensar com carinho, essa não é uma refutação, é uma correção bem humilde que torna o argumento de Gramsci mais complexo do que eu fiz parecer, mas em nada afeta o caminho do argumento que eu estabeleço. Você chega a dizer que eu estou completamente equivocado nesse ponto, mas apresento a correção que não é oposta, mas apenas complementar. Creio que essa confusão acontece por causa do ponto a seguir. Então vou ler o ponto a seguir. Você não conseguiu separar, e talvez não pudesse ter sido mais didático nisso, o que é o pensamento de Gramsci e o que é o desenvolvimento das ideias de Gramsci. Veja que meu vídeo não é sobre gramscianismo, mas sobre o conceito de marxismo cultural. Bem, não existe conceito de marxismo cultural, Iago. Marxismo cultural é uma teoria da conspiração que não tem base empírica, mas vamos chegar lá.
que creio estar além de Gramsci. O intelectual italiano é apenas um dos personagens desse novo movimento de marxismo moderno, não idealizador pleno. Se há alguém a quem o veja assim, eu não faço parte desse grupo. Isso explica a confusão com as políticas identitárias. Eu não disse que o próprio Gramsci criou um novo modelo de luta de classe baseado em políticas identitárias, feminismo e tal, mas que isso é um desenvolvimento dentro do marxismo cultural. Além disso, eu disse em vídeo que não existem marxistas e marxianos que continuam conectados com as questões de classe. Nem eu disse que não existem, enfim, mas vamos lá. Eu argumento que existe uma nova configuração de marxismo que se moveu das questões de classe para outros dualismos sociais. Tudo bem, eu não digo explicitamente que essa nova configuração não exclui as outras, mas eu também não digo que nem dou a entender o contrário. Ficou um pouco confuso, mas vamos lá. Quarto ponto. Você faz algumas críticas pontuais e mais laterais em pequenos esclarecimentos são suficientes. Eu nunca disse que Marx viu o capitalismo como exclusivamente negativo, eu apenas expliquei que ele viu o capitalismo como algo negativo que deveria ser suplantado. Eu nunca demonizei Gramsci, só expliquei um aspecto histórico, tanto que quando me perguntam eu digo que Gramsci foi muito mais inteligente e honesto que Marx e Lenin. E quem foi desonesto aí? Marx, Lenin ou Gramsci foram desonestos? Um é mais honesto do que o outro? Não sei. Cadê? Creio que devemos usar as ferramentas de Gramsci e adentrar na batalha pela hegemonia. É justo. Não trato Gramsci como demônio nem nada parecido. Tudo bem. Novamente você parece estar falando de outras pessoas, mas não do meu vídeo. Eu digo no meu vídeo que o termo marxismo cultural não é marxismo de fato, mas um desenvolvimento para além de Marx. Você faz críticas à minha visão sobre o progresso, questões trabalhistas, mas prefiro ignorar essas questões nessa conversa específica e lidar com isso em outro debate. Se desejar conversar, estamos às ordens. Um abraço. Agradeço o convite à conversa e vamos lá. E aí eu respondi, e muita gente não viu a minha resposta, mas eu vou ler aqui. Claro que podemos conversar, até porque você não é o Olavo de Carvalho ou Nando Moura que vem agredindo. Vou explorar isso mais abaixo. Gramsci não inverte a base infraestrutura, determina a superestrutura. Para a superestrutura determinar a infraestrutura. Foi nesse ponto que eu disse que você se equivoca. Ele continua sendo marxista e materialista. Ele não é um idealista. Não é que ele não é um idealista puro. Ele não é um idealista. E ele entende que a condição social determina o ser. Tudo que ele faz é ressaltar que para conquistar a classe trabalhadora, o trabalho de convencimento e nos aparelhos de hegemonia é mais adequado para a sociedade ocidental. Ser hegemônico antes de ser dominante. Devido à diferença na relação entre sociedade política e sociedade civil, aonde no Ocidente há equilíbrio. A afirmação que ele inverte é onde está o equívoco em meu modo de ver. Percebe? Esse é que é o problema. Dizer que ele inverte faria ele deixar de ser materialista. A minha leitura de Gramsci é que ele continua totalmente materialista. Aí talvez haja uma confusão de imaginar que porque ele defende uma estratégia nos aparelhos de hegemonia, isso distanciaria ele de Marx. Não, Marx também fez isso. Marx não detalhou as táticas tanto quanto Gramsci, mas Marx criou panfletos, tentava convencer a classe trabalhadora. Marx não acreditava que as contradições do capitalismo por si só iriam levar ao socialismo. Para que isso acontecesse, era necessário trabalho político, era necessário convencimento. Justamente porque há o processo de alienação dentro do trabalho. E aí a classe trabalhadora não percebe que está inserida no processo de dominação. Então, Gramsci continua sendo marxista e materialista. Enfim, vamos lá. Terceiro ponto. A questão é que isso precisaria ser demonstrado não por argumentos, mas por evidências empíricas. Estou falando do marxismo cultural. Nesse caso, seria necessário trazer pesquisas com dados que demonstrassem que existem marxistas que abandonaram a luta de classe e partiram para esse campo. Eu suspeito, claro que também sem dados, que o que iríamos encontrar é que esses, em sua maioria, são os pós-modernos, não marxistas. E que esses praticamente não têm nenhum projeto de poder. Repito, essa pergunta precisa de uma resposta empírica. Não se trata de algo que podemos responder sem pesquisa. A minha impressão é baseada em meu mestrado e doutorado e convivência acadêmica. Mas isso também não é suficiente. E seria considerada evidência anedótica da minha experiência pessoal. Seria também interessante ver não apenas se existem, mas o número deles e sua atuação. Porque se existir, suspeito que seja algo quase que insignificante. E aí vale um comentário sobre o que ele fala do PT. Ele cita que o PT, em 1991, tem um documento com característica gramsciana. Aí, Iago,
tem uma tese de doutorado do Aurelino Coelho, A Esquerda para o Capital, que mostra que o PT era anticapitalista nos anos 80 e foi marxista, algumas de suas tendências, durante os anos 90. Mas a cúpula do PT se tornou extremamente pró-capitalismo do meados dos anos 90 em diante. Ou seja, o PT deixa de ser anticapitalista, não foi agora, não. Foi em 1994 para 95, ele já estava deixando de ser anticapitalista. Isso tem uma tese de doutorado explicando isso em grandes detalhes, se chama A Esquerda para o Capital. Inclusive uma tese que eu li e utilizei em minha tese de doutorado, enfim. Quarto ponto. Aqui você deve perceber que minhas críticas mais duras são ao Olavo e ao Nando Moura, pessoas que chamam Gramsci de vigarista e outras palavras do tipo. Veja que o título do vídeo inclui os três e a imagem também. Aí, se você se sentiu atingido, lamento. E posso até deixar claro em outro vídeo, estou deixando agora, que nesse particular da vulgarização me referi a eles e não a você. Eu acho que falei mais do seu vídeo justamente porque, apesar de ter críticas, essas críticas seriam no âmbito do diálogo. E eu tenho dificuldade de tentar argumentar com esses que trabalham em nível tão baixo como Nando Moura e Olavo de Carvalho. Nesse sentido, perceba-se que se trata de um elogio a você, porque eu avaliei que com você vale a pena conversar e com Olavo e Nando tenho sérias dúvidas. Eles, o vale a pena é crítica mesmo e tal. Esse desenvolvimento para além de Marx, que produz marxistas que abandonam a luta de classe, teria que ser demonstrado com evidências. Em minha vida acadêmica, todos os marxistas que conheci, todos, e que eu interagi, isso é no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, todos, sem exceção, sempre mantêm a luta de classes como central. Veem essas outras dimensões como auxiliares, diferentes ou subordinadas. Nunca como capazes de substituir a luta de classes. Isso significa que não exista? Claro que não. Mas significa que isso teria que ser demonstrado. E até ser, eu duvido. E eu acrescentaria o seguinte, quem conhece do meio acadêmico sabe que os marxistas brigam com os pós-modernos justamente nesse particular. E Jordan Peterson tem essa confusão toda. Ele confunde os marxistas com os pós-modernos e trata como se fosse uma coisa só. Quando, na verdade, você vai encontrar mais dessas pautas identitárias nos pós-modernos. Nos marxistas, eles veem isso como parte da luta entre dominantes e dominados. E uma luta que estaria subordinada, normalmente, à luta de classes. Só Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, que eu tenho conhecimento dos mais famosos, é que fizeram um texto que tenta articular todas as lutas dos movimentos sociais emergentes com a luta de classes. Mas mesmo em Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, no texto Radicalização da Democracia e Estratégia Socialista, mesmo nesse texto, Iago, não existe um abandono da luta de classes, mas uma articulação da luta de classes com todas as outras lutas por uma busca de equivalência identitária. E não como uma subordinação às pautas identitárias. Então, mesmo no mais famoso texto que eu tenho conhecimento, que busca articular os movimentos sociais, eles não fazem o que o pessoal diz que o marxismo cultural faz. Por isso que não estou convencido. Aí eu, no final do meu comentário, eu digo que se você quiser fazer um vídeo conversando sobre isso, eu teria total disponibilidade. Falo de uma conversa mesmo, porque eu já vi você conversando com Pirula e percebo que você é uma pessoa aberta ao contraditório e educada. Enfim, então tá aí o convite, não é? Agora, antes de terminar o vídeo, eu queria ler aqui um trecho do Príncipe, O Moderno Príncipe, do Antônio Gramsci, em que ele fala de guerra de posição. Só para vocês terem uma noção do pensamento complexo de Gramsci. E ele diz o seguinte: ele tinha acabado de diferenciar a luta política de luta da guerra militar e dizendo que a luta política é mais complexa. E aí ele vem exemplificando. Assim, a luta política da Índia contra os ingleses, e em certa medida a luta da Alemanha contra a França, ou da Hungria contra a Pequena Entente, conhece três formas de guerra: de movimento, de posição e subterrânea. A resistência passiva de Gramsci é uma guerra de posição, que em determinados momentos se transforma em guerra de movimento, e em outros, em guerra subterrânea. O boicote é guerra de posição. As greves são guerra de movimento, confronto, né?
A preparação clandestina de armas e elementos combativos de assalto é guerra subterrânea. Há uma forma de arditismo, mas ela é empregada com muita ponderação. Se os ingleses estivessem convencidos da preparação de um grande movimento insurrecional destinado a esmagar a sua atual superioridade estratégica, que consiste, em certo sentido, na sua possibilidade de manobrar através de linhas internas e de concentrar suas forças no ponto esporádico mais perigoso, com um levante em massa, isso é, obrigando-os a dispersar forças no teatro bélico tornado simultaneamente geral, a eles conviria provocar a iniciativa prematura das forças indianas para identificá-las e destruir o movimento geral. Então perceba que Gramsci consegue perceber em um único evento, quer dizer, do confronto entre Índia e a Inglaterra, e a questão da colonização e da luta contra o colonizador, todas as três estratégias. Então, em Gramsci, ele nunca está abandonando uma estratégia. O que ele está fazendo é analisando qual é a estratégia mais adequada para um determinado contexto. Não é? Agora, para finalizar o meu vídeo, eu queria dizer o seguinte: não só Gramsci se manteve um marxista e se manteve materialista, como Gramsci essa coisa de para além de Gramsci, um desenvolvimento posterior, eu nunca vi, em todo esse tempo que eu tenho de academia, de mestrado, de doutorado, pós-doutorado, eu nunca vi marxistas fazendo essa defesa. E quando a gente analisa partidos como o PT e outros partidos políticos, como o Partido Democrata nos Estados Unidos, quando eles vão mais para as pautas identitárias, é porque os partidos estão abandonando a luta de classes e estão deixando de ser marxistas, estão deixando de ser influenciados por essas tendências. E o caso do PT é exemplar, porque o PT ele vai deixando de ser um partido profundamente anticapitalista nos anos 90. Então ele se aproxima disso daí. Mas mesmo o PT, que se aproxima dessas questões, nem sempre coloca elas como centrais. Né? Nem sempre essa é a principal bandeira. Não é? Eu me lembro das últimas campanhas do PT, e eu não sou petista, e essas questões não foram centrais na campanha, não foram centrais nos governos. Até onde eu sei, a questão central do PT era aumento do consumo, era exportação das commodities, era ampliação da base de consumo. Essas eram aquelas questões centrais do PT. Questões como os homossexuais, como aborto, essas sempre foram questões dentro do PT e dentro de outros partidos de esquerda meio tabu. O partido de esquerda que meio que abraçou essas questões com mais força foi o PSOL, não o PT, né? Aqui no Brasil. Então, e lá nos Estados Unidos, que é um exemplo também interessante que eu já analisei, o Partido Democrata se apegou a essas questões justamente porque ele perdeu, já que ele é financiado pelas grandes corporações, ele perdeu a possibilidade de se tornar um partido da classe operária, porque ele deixou de defender causas ligadas à classe operária, ligadas à classe trabalhadora. E agora tem um movimento progressista dentro do Partido Democrata, liderado pelo Bernie Sanders, que sim, coloca essas questões do direito à saúde, de uma revolução verde, de um salário mínimo maior, como questões centrais. Não é? Enfim, Iago, se você quiser fazer um vídeo para a gente conversar sobre isso, eu estou totalmente aberto, me coloco à disposição. Não é? Agora, as divergências que a gente tem, elas existem. Eu acho que a minha resposta mostra que as divergências existem, porque para mim, marxismo cultural não existe. Entende? É uma teoria da conspiração. Essa ideia de que milhares ou milhões de marxistas nas academias e nos partidos abandonaram a luta de classes e passaram... Então, quem fez essa passagem para as pautas identitárias, e isso aconteceu, foram os partidos de esquerda que foram deixando de ser marxistas, foram deixando de ser anticapitalistas. Isso aconteceu no Partido Trabalhista Britânico, o Partido Trabalhista Britânico, isso aconteceu num partido que nunca foi anticapitalista, mas foi se tornando cada vez mais parecido com os republicanos na pauta econômica, que foi o Partido Democrata na época do Clinton. Então ele teve que ir para as pautas identitárias para se diferenciar. Isso aconteceu com o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, justamente quando o Partido dos Trabalhadores foi deixando de ser marxista, foi deixando a luta de classes para lá,
quer dizer, isso não é um marxismo cultural, percebe? Eles foram precisando das pautas identitárias e precisando se renovar do ponto de vista social-democrata e tal, porque eles foram deixando de ser anticapitalistas. Não porque eles tinham um plano de destruir a família tradicional e tal, que é o que o marxismo cultural diz que existe, percebe? Então, o marxismo cultural, até onde eu sei, é uma teoria da conspiração. Não existe. É uma invenção. O que existe é o marxismo e existem estratégias marxistas que tem até hoje e são minoritárias. Só isso. Enfim. Se você e algumas delas têm importância para reflexões sobre democracia e tal, como o economista Richard Wolff e outros. Então, Iago, se você quiser conversar sobre isso em um vídeo e tal, o convite está estendido, está aberto. Eu posso conversar e você pode tentar trazer algum tipo de evidência, caso você tenha, da existência disso daí. A gente pode discutir. A minha opinião eu posso mudar com base nas evidências. Eu sou uma pessoa de formação científica. E falando agora para o meu público, né, se vocês gostam do vídeo, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração.